novo vídeo nesse canal. E hoje nós vamos fazer um tutorial de uma maquiagem que tá voltando em tendência, né? Ela já foi muito usada, acho que, se eu não me engano, lá por volta dos anos 2000, alguma coisa assim. E pelo que eu percebi, vai voltar em tendência de novo, que é a sombra branca. Mas não é só um pouquinho de sombra branca, é uma maquiagem meio que toda com a sombra branca. Então, roda a vinheta pra gente começar esse tutorial. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Não é uma maquiagem muito difícil, já que a gente vai usar basicamente um tom de sombra só. Então eu vou começar dando dicas de algumas paletas onde a gente encontra sombra branca. Primeiro é essa daqui da Evina, que não é uma paleta muito tradicional, talvez muita gente conheça, mas ela tem a sombra branca e a pigmentação dela é uma pigmentação média, digamos. Não é aquela pigmentação altíssima, mas é uma pigmentação boa. E pelo custo da paleta, eu paguei, se eu não me engano, foi R$32 nessa paleta. É uma paleta que tem bastante coisa, né? Bastante cores. Então, assim, é uma paleta que um custo-benefício bom. Uma outra paleta que tem a sombra branca é essa paleta da Chiglan, né? Que é a Violet. Ela é a mais em tons de lilás, mas ela tem essa sombra branca mate. Ela tem essa daqui que é cintilante, né? Puxada para o lilás, mas ela tem a branca mate, que também é uma pigmentação média, digamos assim. E aí a gente tem a paleta da Catarine Hill com a Prilessa Los Angeles, que tem essa sombra branca aqui também, que ela é muito pigmentada. Essa daqui tem uma pigmentação bem alta. E eu tenho também a sombra unitária da Fandi, que ela também tem uma ótima pigmentação. Inclusive, essa daqui eu tenho um vídeo no canal, que eu vou deixar os cards aqui, onde eu testei essa sombra aqui, né? Fiz um vídeo só testando essa sombra. É lógico que a gente tem outras paletas que tem sombra branca e acho que deve ter sombra unitária também de outras marcas. É que essas são as que eu tenho aqui que eu posso mostrar, né? Mas a gente tem outras no mercado que, se vocês procurarem informação, resenha, vocês vão conseguir ver, né, se elas são boas ou não. Então, eu vou usar a da Catarine Hill com a Prilessa, a paleta Los Angeles, que é a que tem a maior pigmentação. Mas aí você pode usar a que você tiver mesmo. Para começar, o ideal é a gente preparar a nossa pálpebra com uma sombra cremosa, alguma coisa cremosa, branca também, para além de ajudar na pigmentação, ajudar na fixação. A gente pode usar o BT Velvet, que eu tenho aqui, que é o Off-White. A gente pode usar, eu tenho o Eye Primer da Visela, que ele é branco também, porque o Eye Primer ele tem vários tons, eu tenho o tom branco. Ou você pode usar um corretivo bem clarinho, se você tiver, também, que vai ajudar, né? O mais claro que você tiver aí. Eu tô com resíduo de corretivo aqui, né, na pálpebra, que é o que eu usei quando eu fiz a pele. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou só encostar esse lencinho aqui, tirar esse resíduo desse corretivo. Eu não vou espalhar ele, como normalmente eu faria, né? Porque ele acumulou e geralmente eu espalho ele reaproveitando esse corretivo, tirando o acúmulo. Eu vou realmente tirar ele aqui da minha pálpebra. Eu não vou esfregar o lencinho para tirar o que tá aqui, mas esse que tá acumuladinho eu vou tirar mesmo. E aí eu vou usar o Eye Primer da Visela, que eu gosto dele, porque ele é bem branquinho, ele é mais branco que o BT Velvet, que o BT Velvet ele é off-white, né? Ele não é 100% branco. E ele é fininho. E aí eu vou espalhar ele, então, em toda a minha pálpebra aqui, ó, com um pincelzinho linguinha de gato. E aí eu venho com um pincel de esfumar pequeno, não muito grande, e vou esfumar a borda desse eye primer aqui. E ele tira um pouco parece que tira um pouco da pigmentação do que estava aqui na pálpebra quando eu passo, né, o pincel de esfumar aqui. Mas eu não quero excesso de produto aqui, senão ele vai acabar craquelando a minha sombra, tá? E, inclusive, o Eye Primer, ele não seca, ele é como um corretivo mesmo, tá? Ele não é igual o BT Velvet, que é uma sombra líquida que depois seca. Então, a hora que eu colocar a sombra, ele vai colar ela. Então, se esse Eye Primer ele tiver com uma camada muito grossa, ele vai ficar feia a sombra, ele vai ficar com uma camada grossa de sombra e vai ficar com o acabamento grosseiro da sombra também. Aí, feito isso, eu pego um pincelzinho de depositar sombra, vou pegar a minha sombra branca
e vou depositando ela em toda a pálpebra móvel por cima aqui do eye primer, para ela ir grudando e selando esse eye primer. Aqui, ó, desse outro olho ele já começou a acumular, porque, como eu falei, ele é tipo um corretivo, né, que ele não seca. Então, antes de colocar a sombra, eu tenho que dar uma tiradinha nesse acúmulo, senão vai ficar feio aqui, a hora que eu colocar a sombra. Aí, estando bem seladinho toda a pálpebra móvel, eu vou fazer essa parte que estava esfumado aqui também, esfumando a sombra branca. Se eu for usar o mesmo pincel que eu usei para esfumar o primer, né, que era líquido, eu preciso limpar bem ele, tá? Tirar o excesso de produto cremoso, líquido daqui, senão eu botar ele na sombra em pó, aí ele vai fazer uma meleca aqui no pincel, eu não vou conseguir trabalhar. E aí eu vou depositando e já esfumando, porque aqui eu vou pondo menos quantidade. Aqui eu botei com o pincel de depositar mesmo para grudar e selar mais quantidade. E aqui eu vou já depositando e esfumando já. Aí esfumando as bordas mesmo, ó. E aí ela vai sumindo toda essa bordinha. Eu não vou subir com a sombra branca até encostar na minha sobrancelha, senão vai ficar muito um brancão aqui, vai ficar parecendo aqueles maquiagens de palhaço que a gente põe aquela sombra branca antes de pôr o colorido. Eu subo até um ponto em que eu esteja de olho aberto e eu consiga ver o esfumado aqui em cima do meu olho. Então isso varia de tamanho de olho para olho, porque depende do seu olho. Você vai se olhar de frente com o olho aberto e a hora que você estiver conseguindo ver a borda do esfumado aqui, é o limite até onde a gente vai subir. E aí, desse ponto para cima, ainda estava no corretivo ali, né? Então, aqui não está selado essa parte. Eu vou pegar um pó translúcido, que seja ou translúcido mesmo, sem que não acrescente cor, né? Igual esse aqui da Bruna Tavares. Ele não acrescenta cor. E ele é do subtom da minha pele, então ele não vai esbranquiçar. E aí eu vou selar aqui e esfumar com a borda desse branco. Ou eu vou pegar um pó que seja exatamente da cor da minha pele, para fazer isso aqui. Para ele não ficar branco aqui em cima, ele tem que ficar da cor da minha pele, aqui em cima. Rente a sobrancelha, mas eu preciso dar essa seladinha. Fazer os acabamentos aqui, né? Embaixo eu também vou fazer a borda com a sombra branca, tá? Embaixo aqui, rente à raiz dos cílios. Aqui eu não selei, quando eu selei o rosto todo, eu não selei aqui embaixo ainda. Então, aqui tá úmido de corretivo. Aqui eu não vou passar primer branco, nada, eu vou fazer só com a sombra, mas ela não tá, essa parte não tá selada, então a sombra ela vai aderir bem. Inclusive tá aqui, ó, o corretivo deu uma acumuladinha, eu tiro esse acumulado antes de vir com a sombra. E aí a própria sombra vai dar uma selada nessa região aqui. Então ele vai ficar mais suave do que em cima, aqui embaixo, porque eu não tô colocando o primer aqui embaixo. Então o branco embaixo, ele fica bem suave mesmo, dá pra ver bastante diferença, né, da intensidade do branco em cima com o branco embaixo. E agora, então, eu vou fazer alguns detalhes para finalizar esse olho. Bem, como eu disse, nós vamos fazer agora os acabamentos, né, para finalizar o olho, porque assim, deixar ele também totalmente brancão, assim, fica meio que parecendo que tá inacabado. A gente precisa fazer alguns detalhes. Uma coisa que eu acho importante é fazer um contorno pro olho, tá? Para deixar ele mais definido, alguma coisa assim mais suave, alguma coisa assim. A gente pode fazer com um delineado, quem, né, tem um olho que comporta um delineado gatinho, fazer um delineado gatinho vai ficar muito bonito com esse olho, tipo, só a sombra branca e o delineado gatinho. Pode fazer, no meu caso, por exemplo, que não fica legal o delineado gatinho. Eu posso fazer um delineado com uma sombra, né, só uma sombra assim bem suave aqui, meio que esfumadinho, mas bem fininho. Eu posso passar um lápis esfumando e tal. Então, existem várias coisas, mas fazendo um contorno, tá? De preferência com o preto, para fazer o contraste mesmo. Fica só o branco e aquele mas uma coisa bem fininha aqui, tá? Preto. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou pegar a sombra preta aqui da mesma paleta que eu tô usando, né? Para ser prático. Um pincel chanfrado bem pequenininho, assim, a ponta dele é bem fina, tá? Um chanfrado pequeno e fino. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegando e vou com batidinhas aqui.
com essa sombra, fazendo como se fosse um delineado mesmo no meu olho. Só a hora que chega aqui no canto externo, eu dou uma passadinha um pouquinho aqui assim, ó, meio subindo, né? Pra não derrubar o olhar. E aí eu venho aqui, ó, de baixo, como se eu tivesse vindo aqui dos cílios inferior, pra emendar com os cílios superiores e dou uma passadinha aqui, ó. Faço uma pontinha, um biquinho. E vou fazer, assim, todo o contorno do meu cílios inferior também. Mas aqui dos cílios inferior eu vou fazer mais fino ainda que os cílios de cima. Para ficar mais fino eu pego menos sombra, um pouquinho menos sombra. E bato com, assim, dou batidinhas mais suaves. Faço até aquele biquinho aqui, ó. E aí eu pego e dou uma esfumada nesse, principalmente aqui embaixo, né? Com o mesmo pincel que eu tinha aplicado a sombra branca esfumando aqui, eu já venho mais um pouquinho, ó. Esfumo esse contorninho. E se quiser dar uma batidinha aqui também no de cima também, ó, para não ficar marcadinho. Aí já dá pra ver a diferença que fica de um olho pro outro, né? E aí, pra dar mais um up nessa sombra aqui, eu vou deixar, lógico, eu vou deixar ela mate, porque se eu colocar brilho nisso daqui, ela vai deixar de ser uma sombra branca e vai passar a ser uma sombra prateada. Mas eu vou colocar brilhos pontuais, né? Pra não deixar também totalmente mate o olho todo. Eu vou pegar, então, um pincelzinho desses, meio pincelzinho, tipo um mini linguinha de gato, um pincelzinho de precisão. Vou pegar essa sombra que é da Chiglan, da coleção da Noiva Cadáver, que ela vem de potinho assim, é uma sombra cremosinha. Ela tá meio sequinha, mas ela ainda tá funcionando bem, que ela é um branco bem cintilante. E aí eu vou aplicar aqui no cantinho interno, eu vou aplicar, ó, bem aqui no cantinho interno do olho, aqui abaixo daquele biquinho que eu fiz, assim, contornando, na verdade, né? Aquela sombra não deu muito certo porque ela tá bem sequinha e aí ela teria que aplicar com o dedo para ela pegar. E a região aqui é muito pequena, não dá para fazer com o dedo, ela não tá funcionando com o pincel. Então eu vou usar esse iluminador, o Lunar, da Bruna Tavares. Ele é branco também, eu não quero pôr nada assim, sabe, com brilho colorido. Aí eu vou passar bem aqui no canto interno só. E só fazer o brilho no canto interno mesmo, sabe? Só pra fazer um ponto de luz aqui. E aí a gente finaliza o olho com muita máscara de cílios. Passei bastante máscara de cílios e colei cílios postiços só daquele que é metadezinha, sabe? Que vem da metade para o canto externo, só para dar uma valorizada também nos cílios e deixar mais marcado o olho. E agora, como os olhos estão bem assim, claros, né? Uma cor clara e uma cor mais neutra e tal, eu vou passar um batom vermelho para fazer um contraste. E eu vou usar esse vermelho aqui da Ruby Rose, o metálico, que ele é um vermelho metalizado, apesar de ser um batom que fica mate, ele fica metalizado. E a maquiagem então é essa, né? Uma maquiagem com sombra branca. De sombra eu usei apenas a sombra branca e um brilhinho no canto interno dos olhos. E aí me digam o que vocês acham. Se vocês usariam esse tipo de maquiagem, né, com a sombra branca, que é uma maquiagem que está, acho que voltando em alta, né, em moda, ou não. É lógico que o batom, né, o vermelho aqui é opcional, vocês poderiam usar qualquer tom, né, um tom de nude, marrom, qualquer tom que vocês gostem. E é isso então, deixem seus comentários, deixem um like pra mim, compartilhem esse vídeo, um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Fire in my eyes, stir